Fala galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e vamos falar do Internacional. Parece que o Internacional está interessado na contratação do Gustavo Scarpa, galera. O Gustavo Scarpa também que está na mira do Atlético Mineiro e parece que o Inter quer entrar na briga para poder contratar o jogador. Vê muito importante o jogador para a próxima temporada. Eu não sei se o jogador vai se interessar pelo fato do Internacional na próxima temporada não está na lista aí dos times que vão disputar a próxima Libertadores, né? Parece que o jogador tem interesse principal em disputar uma Libertadores. Lembrando que o jogador está jogando na Grécia no Olympiacos. O jogador não deu certo na Europa, jogou no Nottingham Forest e também não deu certo, né? O jogador ficou lá, ficou mais banco do que jogou. E agora no Olympiacos também parece que o jogador não está tendo espaço e quer voltar para o Brasil. Aí fica uma pergunta: será que o Gustavo Scarpa vai dar certo no Internacional ou no Atlético Mineiro? Fica essa dúvida, qual clube que o jogador vai jogar. Vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo sobre o Gustavo Scarpa. Porque surgiu talvez o primeiro grande reforço do Inter para a temporada 2024. O Inter está entrando na briga para ter Gustavo Scarpa como reforço para a próxima temporada. O Inter vive hoje um processo eleitoral. São dois candidatos a presidente para os próximos 3 anos. O fato é que o nome do Gustavo Scarpa agrada os dois candidatos e os dois teriam recursos já programados para fazer uma proposta oficial pelo jogador. Eu lembro que o Gustavo Scarpa pertence ao Nottingham Forest da Inglaterra. O clube inglês pede 4 milhões de euros, aproximadamente 21 milhões de reais, para ter o jogador que está emprestado ao Olympiacos da Grécia. A proposta do Inter é de compra. Pelo lado da situação, o presidente Alessandro Barcelos, que concorre à reeleição, ele usaria recursos da Liga Forte do Futebol. O Inter tem um primeiro aporte programado para esse fim de ano de aproximadamente 109 milhões de reais e usaria parte desse recurso para fazer um investimento no Gustavo Scarpa. Já o Roberto Melo tem como um de seus vice-presidentes o Delcir Sonda, que é um investidor antigo do Internacional. Foi o mesmo investidor que há anos atrás trouxe, por exemplo, da Alessandro ao Inter. E o Delcir Sonda já deu um aceno positivo de que gosta do Gustavo Scarpa e faria uma ajuda para o Internacional para ter esse jogador na próxima temporada. Enfim, o Inter está viabilizando processos para entrar na briga. Sabe que a concorrência é forte, tem, por exemplo, o Atlético Mineiro que já faz tratativas com o jogador, o Fluminense também monitora o atleta, mas o Inter vai entrar nessa briga para ter o Gustavo Scarpa para a próxima temporada. É a grande notícia do Inter, que está de folga, se reapresenta mais próximo do final de semana para voltar a pensar no Campeonato Brasileiro. Um abraço. Valeu, Berton. A gente mostra os números do Gustavo Scarpa no futebol europeu. No Olympiacos, 10 jogos, 2 de titular, 35 minutos por jogo, porcentagem de jogos disputados 62,5%, não tem gol, não tem assistência. No Nottingham Forest, a mesma coisa. 10 jogos, 6 como titular, minuto dele por jogo 48,8%, a porcentagem de jogos disputados é de 34,5%, também sem gols e sem assistências. É realmente assim um momento difícil dessa carreira do Gustavo Scarpa nessa volta ao Brasil. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, André. Mas eu queria saber a primeira questão, na tua opinião, se ele voltar mesmo para o Brasil, qual seria o melhor clube para o Gustavo Scarpa? O Galo, o Fluminense ou o Internacional? Falam desses três, que são os três que a gente tem a informação que buscam pelo jogador. Ele tem futebol para fazer diferença nos 3 times, né? E é tão difícil falar isso porque, pensando pela cabeça dele e deixando de lado um pouco que essa saída do Brasil foi um movimento que ele fez não apenas pela parte profissional, mas também pela parte familiar, né? Até pessoal dele. É ainda mais complicado entender como que o Scarpa olharia um possível retorno e ainda mais para essas equipes, né? A minha impressão, assim, bem distante, bem distanciada, é que o tipo de jogo que ele faz e prefere faria com que ele caísse muito bem numa equipe que joga como o Fluminense. Ele foi jogador do Fluminense, a sua saída se deu lá de uma determinada maneira, a gente precisa considerar tudo isso, mas se o desejo dele for voltar ao Brasil, eu não sei se aí eu não acho que faça grande diferença para onde ele vai, né? Quando o jogador pretende voltar ao seu país, normalmente o clube que chega com a melhor proposta apresenta a melhor situação, é aquele que fica com ele. E na maioria das vezes, o clube que faz isso é o clube de onde ele saiu. É engraçado, né? Até agora a gente não tem informação do Palmeiras. Tem algumas surpresas, né? O Arana, por exemplo, voltando para o Atlético Mineiro. Teoricamente,
Até a torcida do Corinthians aqui em São Paulo entendia que no momento em que ele manifestou o desejo de voltar, o Corinthians seria a sua opção e não foi. Então, eu acho... A primeira coisa, eu acho o fator mais importante é saber se o Scarpa está disposto a encerrar a sua viagem pela Europa. Não que eu esteja dizendo que ele está de férias, claro que não. Mas ele fez um movimento que envolve mais do que o futebol. Tem isso também, né? O que a gente fala são os times especulando o mercado, procurando o jogador para saber o que é que ele vai fazer depois desses números, que são números muito ruins. É um Gustavo Scarpa que não conseguiu jogar na Inglaterra, vai para a Grécia, que também não consegue jogar na Grécia. Será que essa volta do Scarpa para o Brasil seria essa retomada? E depois, quem sabe, ele poderia até fazer de volta esse caminho para a Europa, Donan? E você acha que ele combinaria com qual futebol? Tem essa questão do Fluminense. Porque ele saiu do Fluminense, era uma outra época, era aquela época da saída da Unimed também, do Flu, mas foi uma saída muito conturbada. Sim, muito conturbada, né? Tem um desgaste muito grande ali, principalmente com a torcida, né? A forma que ele saiu. Eu acho que quando a gente fala de Gustavo Scarpa, a gente tem que falar sobre uma questão psicológica mesmo, mental, e por que tem uma diferença tão grande do cara que foi craque do Campeonato Brasileiro e que não conseguiu jogar no Nottingham e também no Olympiacos, sem gol e sem assistência. Eu acho que tem uma questão psicológica. E aí você vai para a história do... Sim, eu acho que isso afetou muito, né? Afetaria qualquer um. A gente fala muito sobre isso, né? Acho que isso é bom que a gente tem debatido sobre, além do campo, além da parte técnica, né? Acho que a sociedade está avançando nesse sentido de que são humanos. Às vezes o cara não está feliz. Eu acho que o Scarpa tem que reencontrar a felicidade dele, um lugar que ele seja confortável. Imagino que ele tem um receio de voltar ao futebol brasileiro, porque ele sabe que de novo vai vir à tona toda a pauta que o atrapalhou muito aqui, né? Todo o escândalo que ele acabou sendo uma vítima. Espero, com sinceridade, que ele consiga, né? Resgatar tudo que perdeu e resgatar a felicidade dele. Para os clubes que estão interessados, eu acho que ele seria uma grande contratação para qualquer clube. E é uma grande opção. Aliás, a gente tem clubes aqui com capacidade financeira de pagar, e eu acho que vale, hein? 21 milhões. 21 milhões de reais para um jogador que tem uma boa idade, para um jogador que até há pouco tempo era o craque aqui do Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras. Eu, se fosse o próprio Palmeiras, tentaria também. É porque ele sai de graça, né, do Palmeiras. Sim. E isso talvez mexa também com a diretoria. Pode mexer. Agora, no Internacional, pode se encaixar muito bem jogando da direita para dentro, junto com o Alan Patrick, até para tirar, em alguns momentos, uma dependência que se tem do Alan Patrick. Pode ser até uma opção para jogar na vaga do Alan Patrick quando o Alan Patrick precisar ser preservado. Seria uma combinação interessante com o Kudê. Né? O Galo precisa muito de jogador da característica dele, porque hoje o Galo tem o Hulk e o Paulinho, uma dupla interessante, mas acho que falta mais qualidade no meio-campo. E o Scarpa pode entregar articulação, pode entregar chute de fora da grande área e bola parada. Então, eu acho que existe essa necessidade no elenco do Galo, por isso que o Galo já se movimenta para tentar aproveitar essa oportunidade. Mas, assim, eu acho que ele tem vaga em todas as equipes do Campeonato Brasileiro. Quem está se adiantando está correto, porque depois, se ficar mais feio aí, vai afunilar e vai ser complicado contratar. Fluminense, óbvio, com o Fernando Diniz, um time que deve perder jogadores importantes, né? Naturalmente, depois do Mundial, né? Muitos jogadores recebendo proposta, não podem ir para o futebol europeu, ele poderia fazer parte de uma reconstrução. Eu só acho que o desgaste foi muito grande quando ele saiu. Não sei se vai ser o caminho. O tempo vai futebol, diluindo, né, essa coisa, mas ainda assim foi algo muito complicado e aí pode se relembrar também toda essa história. Agora, há outro ponto, André, que me chama muita atenção, que é um Scarpa que não conseguiu um bom futebol na Europa e ele pode chegar aqui ao Brasil como o grande nome do mercado, né, nesse início de temporada. Não diria assim um grande nome, mas um jogador importante. Um jogador muito capaz, evidentemente, concordo com o Fernando, ele pode jogar em qualquer clube brasileiro. Mas é preciso observar também que, tecnicamente, ele não teve boas aparições nem no clube para onde ele foi na Inglaterra e nem no clube onde ele está agora. O futebol brasileiro tem suas características, né, suas peculiaridades. Ele é mais desafiador, mais exigente em alguns aspectos do que
as melhores ligas, as ligas mais bem organizadas e bem comercializadas do mundo, mas na parte técnica ainda há uma diferença que precisa ser considerada. Eu teria pouca dúvida ou nenhuma dúvida, falando apenas tecnicamente, do encaixe dele em qualquer equipe grande de camisa e que tenha objetivos no Brasil. Mas o jogador que volta depois de uma experiência como essa, às vezes não é o mesmo jogador que saiu. Só para rapidamente, né, nessa disputa entre Inter e Galo, que pode ser um diferencial, analisando o projeto de carreira dele, é Libertadores, né? E o Galo hoje está muito mais próximo de uma vaga na Libertadores para a próxima temporada. Muito bem, vamos seguir o Sport Center. Galera, na minha opinião, né, ele vai escolher um clube que vai disputar Libertadores, que isso daí, né, é sempre determinante, sim, um jogador escolher um clube devido à competição que vai estar disputando na próxima temporada. Eu acredito que o Galo, né, o Atlético, né, no caso, até mesmo o Fluminense, se entrar na briga pelo Scarpa, pode até ganhar pelo fato dele já ter jogado no Fluminense, dependente de qualquer problema que ele já teve. Eu acho que seria uma boa repatriar o Scarpa, um jogador de muita qualidade e tal, mas precisa querer também, precisa tentar voltar à boa forma, né? A parte também dentro de campo também tem que melhorar, porque se ele não tá jogando nesses clubes é porque ele não tá rendendo bem. Não tá rendendo, por isso é o motivo. É o que a gente sempre fala, futebol europeu é diferente de futebol brasileiro. Lá eles cobram muito a parte física, a parte tática. E às vezes ele é um jogador muito bom, ele é habilidoso, mas se você não cumprir a parte tática, meu amigo, você não joga. Você pode ser o jogador que for, mas se você não cumprir a parte tática, você perde espaço. E assim, no momento, para mim, eu acho que o Fluminense seria uma boa aposta, sim, para o Gustavo Scarpa. Porque o valor tá até um valor bom. É um jogador jovem ainda, né? É um jogador que tem uma idade ainda boa, pode render muito ainda, né? E o clube que conseguir contratar ele vai estar fazendo uma boa contratação, assim, essa é a minha opinião, né? Mas assim, o Internacional larga um pouquinho atrás pelo fato de não estar disputando a próxima edição da Libertadores. O Internacional, devido a estar disputando Libertadores, deixou o Campeonato Brasileiro de mão. Isso daí, na minha opinião, é muito perigoso para toda equipe que não tem o elenco para disputar duas competições. Quando você deixa principalmente o Campeonato Brasileiro de mão, você sabe que na próxima temporada você pode ficar de fora de uma competição importante, que é a Libertadores. O Internacional esse ano conseguiu chegar na semifinal, conseguiu arrecadar uma premiação muito boa. Aí no próximo ano vai disputar a Sul-Americana, que todo mundo sabe que a premiação é um pouco menor, né? Agora o Internacional tem que correr atrás de contratações, né? Pode acontecer do Scarpa para o Internacional, pode acontecer que não tem interesse de outro clube, né? A gente não sabe como está funcionando agora a contratação, às vezes tem clubes que tá acompanhando de perto como que tá o jogador lá fora e pode não se interessar, achando que não vai ser uma boa contratação. Então o Inter tem que tentar de tudo para poder contratar o jogador, porque eu acho que vai ser uma excelente adição para o time do Internacional para a próxima temporada. E coloca nos comentários aí, galera, será que o Gustavo Scarpa vai ser contratado pelo Internacional? Na minha opinião, a possibilidade é grande, né? Sim, o Internacional dinheiro tem, pode contratar, né? Claro, não tem mesmo o dinheiro que outros clubes, mas assim, mas tem poderio financeiro sim para poder pagar esses 21 milhões pelo Gustavo Scarpa, né? Hoje, para o nosso futebol aqui brasileiro, é considerado um valor até razoável, né? Para poder contratar um jogador pela qualidade do Gustavo Scarpa, né? Essa é a minha opinião. Deixe nos comentários aí se vocês acham diferente aí a opinião de vocês. E não esquece também, galera, deixa seu like aí, se inscreve no nosso canal Esportes FC. Não esquece também, galera, você marcando o sininho das notificações, você não fica de fora de nenhuma novidade do seu time de coração aqui no nosso canal.